Pelos noticiários que saíram, o Duílio Monteiro Alves foi atrás do Tite esse ano inteirinho de 2023 e tomou praticamente 4 não do senhor. Depois de dizer não pro Corinthians, o Tite enfim fecha com o Flamengo. Foi em agosto do ano passado. Se eu Ele assumir ainda um- estava na. Já... então se eu assumi um time no ano passado. Não, Não. Esse ano Ele fica mesmo. 2023. É. Prometendo para... Isso foi antes da Copa. Isso, que 23 seria o sabático. André, eu chamava, não chamo mais se acontecer isso, o Tite, eu chamava ele de Adeusnor. Fala aí, galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal A Hora do Fla. Neste vídeo, estarei reagindo novamente o que a torcida do Corinthians está achando sobre a contratação do técnico Tite pelo Flamengo. Mas antes de mais nada, eu lhe peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e marque o sininho da notificação. Vamos lá, galera, vamos rir um pouco mais. Pelos noticiários que saíram, o Duílio Monteiro Alves foi atrás do Tite esse ano inteirinho de 2023 e tomou praticamente 4 não do senhor Tite. Então, André, ô Duílio, Andrés também, porque é o Andrés que tá por trás disso daí, viu, gente? É o Andrés que tá por... Essa contratação do Mano Menezes, você pode ter certeza que quem contratou não foi o Duílio, porque ele não queria. Quem contratou foi o André Sanches. Vocês podem ter certeza. Agora a gente vê como é incompetência total. Incompetência total. Porque o que aconteceu? O que eles pensaram? O que essa diretoria pensou? A única maneira da gente ganhar e o André Negão entrar e continuar essa corja, essa transparência que eles falam que não tem nada, a única maneira é o quê? É a gente contratar o Tite. O Tite tá livre no mercado, só que ele não assume clube que tá com treinador. O que a gente faz? Vaza Luxemburgo, manda embora. E tinha que mandar mesmo o Luxemburgo embora, porque ninguém aguentava mais. Aí eles vão de novo atrás do Tite. De novo, já tinham tomado 3 não do Tite durante o ano. Foram de novo atrás do Tite, achando que o Tite ia vir correndo. Porque o Tite ama o Corinthians, né? O Tite tem uma gratidão pelo Corinthians absurda, né? Aí o que aconteceu? Foram atrás do Tite e tomaram mais um não. E aí deram um tiro no pé, né? Aí deram um tiro no pé. Por quê? Porque ficaram desesperados. Vamos contratar quem? Vamos contratar quem? Mano Menezes, que tem uma identificação pelo clube, tem uma bela de uma primeira passagem pelo clube, vamos contratar ele pra tampar isso aqui que a gente fez, essa merda que a gente fez. Então assim, da mesma maneira que a contratação do Tite hoje, pra essa chapa aí, ia elevar muito eles na eleição. Vocês podem ter certeza. Mas eles... A incompetência é tão grande que eles mesmos dão um tiro no pé. Eles mesmos fazem merda. É um negócio absurdo, gente. É um negócio absurdo. Agora eu quero chegar em outro ponto, gente. Eu quero falar do Tite. Que nós, torcedor, vamos incluir também nessa, viu, gente? Vamos incluir também nessa. A gente tem que parar de ser otário. A gente tem que parar de ser trouxa. A gente tem que parar de ficar iludido com um jogador, com um treinador que já teve passagem pelo Corinthians. O senhor Tite, ele tá cagando e andando pro Corinthians. O senhor Tite, que vai acertar com o Flamengo, já tava jantando com o presidente e tudo, ele vai acertar com o Flamengo. Esse cara é um safado, na minha opinião. Quero saber a opinião de você. Mas ele é safado. Safado, mentiroso, mente, falando as coisas, e tá morrendo de medo, pelos noticiários aí agora, tá morrendo de medo de ser anunciado pelo Flamengo. Mas vai ser, porque ele já deu a palavra pro presidente dos caras. Então, assim, esse amor todo que você sente pelo Corinthians, ô senhor Tite, na hora que a gente mais precisa, na hora que a gente mais necessita, você vira as costas pro Corinthians. Quem é você se não fosse o Corinthians, cara? Quem seria você se não fosse o Corinthians? O Corinthians te deu praticamente tudo, cara. Quando você tava esquecido, quando você tava na merda. Você fez um ótimo trabalho no Corinthians, é óbvio, é incontestável. Por isso que todo corintiano te idolatrava. Idolatrava. Porque agora ele não tem que idolatrar mais nada. Muito pelo contrário. Mas o mundo dá voltas, cara. O mundo dá voltas. E aqui se faz. Aqui se paga. Você pode ter certeza. O que você tá fazendo com o Corinthians, o que você fez com o Corinthians, não se faz, cara. Não se faz. Você poderia... Cara... É um negócio absurdo, cara. Eu tenho até medo de falar algumas coisas aqui e acabar me prejudicando, mas é inadmissível. É inadmissível você fazer o que você fez com a torcida do Corinthians, cara. O clube pode estar do jeito que tá, você pode ter alguma desavença ali dentro do clube, mas você tinha que pensar no torcedor corintiano, que quando cogitou o seu nome ontem,
fez um estardalhaço na internet. E você vai pra um clube agora que os jogadores que estão lá te xingam, que a torcida já te xingou, que em todos os vídeos que eu vi de flamenguista falando, ninguém quer você. É unânime. Os caras não gostam do seu trabalho. Os caras odeiam seu trabalho. Ninguém quer você. Você já vai chegar numa pressão ridícula lá. Você já vai chegar num ambiente que jogador não gosta de você, que torcedor não gosta de você. Então, Tite, eu desejo que você se foda no Flamengo. Essa é a grande verdade. Que você se exploda no Flamengo e você faça um péssimo trabalho, que eu vou dar muita risada de você, cara. Mas muita risada. Esse é meu desabafo pra esse babaca desse treinador aí que vai assinar com o Flamengo. Depois de dizer não pro Corinthians, o Tite, enfim, fecha com o Flamengo. Eu esperei até o último. As últimas informações, porque eu não queria acreditar, por mais que nos últimos dias aí, né, tava repercutindo, vários portais de certa confiança aí, né, falando que o Tite já tava acertado com o Flamengo, mas o fato é que, por se tratar do Tite, né, e por ele ter dito o que disse nos podcasts que ele participou, eu ainda tinha um pingo de acreditar nele, sim, enfim, né. Mas aí saiu hoje no GE que ele tá acertado com o Flamengo e vai, inclusive, treinar o clube ainda este ano. Bom, só pra deixar claro aqui, eu tô gravando esse vídeo no dia 3/10, tá? Antes do confronto de Fortaleza e Corinthians pela Sul-Americana. Mas vai ao ar depois. Acho que vocês entenderam, né? Porque eu não quero gravar um vídeo. Eu não sei como é que eu vou estar. Não sei se vou estar pé, não sei se vou estar feliz. Então, tô falando do Tite hoje, mas o vídeo vai ao ar depois. Hoje, no caso. Enfim, vamos lá. Cara, nesses últimos dias, né, que tava especulação de Tite, que chegou até ter especulação no Corinthians e tudo mais, eu fiquei pensando bastante, cara, e tentando analisar e ser justa. E aí, mas vamos tentar retornar aqui pro início, né? Antes da Copa do Mundo, o Tite participou de vários podcasts, né? E eu acompanhei, né? Na época, eu acompanhei todos os podcasts. E o Tite, né, treinador da seleção brasileira, o Corinthians, inclusive, ainda estava com o Vitor Pereira no comando do clube. E o Tite, em todos os podcasts que ele participou ali, ele fala que em 2023 ele tiraria um ano sabático, que não iria treinar nenhum time brasileiro, né? Inclusive no Flow em específico, né, quando o David Jones fala, né, que qualquer time brasileiro que ficar sem treinador em 2023 vai atrás do Tite, e o próprio Tite olha para a câmera e fala assim: pois não adianta me procurar, eu não vou mudar de ideia, o Tite não treina nenhum clube no Brasil em 2023, vou tirar um ano para minha família. Enfim, ele fala isso, o vídeo tá circulando aí pelas redes sociais, tudo quanto é lugar, todo mundo já viu isso, né? Então, quando ele fala isso, naquela época, né, que foi o final do ano passado ali, antes da Copa do Mundo, eu já meio que, tipo assim, tinha desencanado na minha cabeça, de fato, esquece. Quando se falava assim, o Vitor Pereira não fica, aí pode vir o Tite no ano que vem. Na minha cabeça eu já tinha aceitado, falei assim, o Tite falou, mano, ele não vai assumir, ele vai tirar o ano sabático dele e tudo mais. Só que aí, né, e tanto que, desde o início da temporada praticamente, dessa em específico, desse planejamento bosta da direção do Corinthians, o Tite foi procurado inúmeras vezes, e todas as vezes ele falou não, desde o início do ano ali, depois de Fernando Lázaro, depois dos treinadores que passou no Corinthians. E toda vez que falava que o Tite falou não, eu entendia, cara, porque o Tite falou que não iria treinar nenhum time no Brasil em 2023. Só que aí, né, agora, nesse resto de temporada, o Flamengo iniciou conversas com o Tite, aí começou a surgir as notícias de que ele poderia ir pro Flamengo e tudo mais. Aí o Corinthians do nada manda embora o Vanderlei Luxemburgo pra tentar trazer o Tite. E aí o Duílio, ele pode mentir, falar o que quiser, que ninguém é trouxa aqui na hora que ele tava na coletiva lá de apresentação do Mano, falando que não foi atrás de Tite. Foi, né? Foi e para de mentir, né, Duílio? Enfim, foi, tentou e o Tite disse não pro Corinthians. E aí tá acertando com o Flamengo. Saiu hoje no GE, no caso ontem, enfim, que ele está acertado com o Flamengo e vai treinar o time ainda este ano. Mas quando houve a especulação do Tite no Corinthians, quando caiu o Vanderlei Luxemburgo, o Tite aceita treinar o Corinthians, isso e aquilo, criou-se uma expectativa no torcedor corintiano. Eu falo por mim, tá? Criou uma expectativa em relação ao Tite vir pro Corinthians. E aí, quando existe a possibilidade, né, do Tite treinar o Corinthians,
A verdade é que eu, como corintiana, eu iria dar aquela passada de pano, falar assim, dane-se que ele falou que não iria treinar nenhum time em 2023, mas é o Corinthians. Então, por ser o Corinthians, eu iria entender, né? Só porque tá falando do meu time do coração. O fato é que se ele treinasse o Corinthians, ele ia mentir da mesma forma, né? Então, ele seria um mentiroso da mesma forma, porque ele falou que era nenhum clube. Qualquer, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, qualquer um, seria mentira, né? Então, se ele treinasse o Corinthians. Só que a gente iria dar aquela passada de pano, eu particularmente tô falando isso, né? E aí, agora que vai pro Flamengo, eu fico irritada, isso e aquilo, né? Cara, bom, o fato é que o Tite mentiu. Mentiu, mesmo se viesse pro Corinthians, teria mentido da mesma forma, e aí ele vai pro Flamengo. E aqui eu quero colocar alguns pontos sobre o meu sentimento em relação ao Tite. Depois desses dias que eu comecei a pensar, né? O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Ganhou tudo, né? O Tite, ele foi ingrato com o Corinthians. Pode ser, a gente pode falar que talvez tenha sido ingrato com o Corinthians, mas o Tite, ele entregou tudo. Desde quando ele estava no Corinthians, ele entregou tudo. A gente foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, e pra mim, o Tite, ele é a altura do Cássio. Pra mim, Thaís. Eu tenho o Tite como um ídolo, gosto muito dele. E o fato dele estar indo pro Flamengo, vou ficar chateado? Sim, não sou hipócrita de falar que não. Dá aquela dorzinha, você imaginar o Tite comandando outro clube? Sim, mas odiá-lo, chamá-lo de traíra, mentiroso sim, mas traíra não, né? E o porquê que eu quero falar isso, né? Tanto que eu gosto tanto do Tite, cara, que ele na seleção, eu torci muito pela seleção brasileira, muito por conta dele em específico, tanto em 2018 e tanto nessa última Copa, né? Enfim... não deu, mas é isso. E aí o que eu quero dizer em relação a isso, né? De chamar o Tite de traidor ou algo do tipo. Cara, por que o Tite... Vamos tentar raciocinar um pouquinho. Por que o Tite não aceitou o Corinthians? Porque ele não gosta do Corinthians? Ou porque ele olha pro Corinthians hoje, ele olha pro Flamengo e vê o Corinthians uma bagunça? Né? É só a gente olhar o que foi esse ano do Corinthians... Né? Nem volta nos anos atrás, que é uma bagunça atrás da outra, mas esse ano em específico, o quão conturbado foi esse ano do Corinthians, com troca de treinador, vendendo jogador a preço de banana, não consegue contratar, não tem dinheiro, é dívida atrás de dívida. Aí você vê um Flamengo que ficou bagunçado esse ano, mas é um clube melhor estruturado, que tem peças, tem reposições ali, vai contratar os jogadores que o Tite pedir. Então... de um lado tem um projeto, de outro não tem. E pode falar, mas o Corinthians ofereceu um projeto. Que projeto? Quem olha pro Corinthians hoje e acredita que o Duílio ofereceu um projeto pro Tite? Achar que o Corinthians tem a capacidade de oferecer um projeto para um treinador é acreditar em contos de fadas, né? Então, se tratando do profissional, o Tite, óbvio que ele iria escolher o Flamengo. E outra, aí eu pergunto, se o Corinthians estivesse no mesmo patamar do Flamengo, estruturado, com dinheiro, com possibilidade de disputar títulos no ano que vem, não tivesse essa bagunça, será que ele escolheria o Flamengo? Ou aí ele escolheria o Corinthians? Foi em agosto do ano passado. Mas ele ainda estava na... então se eu assumi um time no ano passado. Não. Esse ano mesmo. 2020. Ele estava prometendo para... Isso foi antes da Copa. Isso, que 23 seria o sabático. Eu chamava, não chamo mais se acontecer isso, o Tite, eu chamava ele de Adeusnor. Porque pra mim o Tite não era o maior técnico da história do Corinthians, pra mim ele era o maior nome da história do Corinthians por tudo que ele fez. E eu sempre falei isso. Ele tirou a gente desse desespero que era não ganhar a Libertadores. Ganhamos o Bimundial. Ele é um ícone no Corinthians. Ele revelou o Cássio, cara. Ele botou o Cássio de terceiro goleiro pra primeiro. Assim, ele é Deus pra mim. Mas eu acho que você vai deixar de ser, hein? E ele disse, o problema é que ele se auto-intitulou mentiroso caso ele vá pro Flamengo esse ano. Então, assim, como é que você tá vendo toda essa situação aí do Tem Tite? Que ter cuidado pra falar as coisas. Eu não tenho problema nenhum de falar, sabe por quê? Porque ele que falou. Eu sou muito fã do Tite, cara. Eu sou fã do Tite. Tenho muitas críticas com relação ao trabalho dele na seleção brasileira. As pessoas falam, nossa, o Brasil chegou como grande favorito. Eu acho que uma balela, o Brasil não chegou como favorito coisa nenhuma. Sabe, a referência nossa era eliminatórias aqui. Enfim. Acho lamentável ele deixar de assumir o Flamengo agora, se for pra não enfrentar o Corinthians. Cara, isso... Cara, ele é um técnico de seleção brasileira, pô, ele tem o direito de assumir o time que ele quiser. Ele não tem, sabe, aliança de casamento com o Corinthians. Ele pode assumir quem ele quiser. Ele pode chegar e falar, olha, o projeto do Flamengo era um projeto que tá tudo certo. O que o Vitor Pereira, por exemplo, não fez, né? Devia ter Foi feito um cagalhão, perdão aqui da expressão. Não, é verdade. Mas, enfim,
eu acho que nessa, pô, não dá pra crucificar o cara. Eu acho que ele vai pagar pelo que ele mesmo criou de falar, pode me chamar de mentiroso. Ele não precisava ter falado isso. Mas, pô, quem nunca falou que ia começar um regime na segunda-feira e não começou? Quem nunca? Eu acho justo. Me cara. convence, André. Eu vou te convencer, tô vou te gostando. convencer. Pô, o cara em agosto, eu falei, cara, o meu plano pro ano que vem é não fazer nada. Pô, chegou em outubro, velho. Ele falou, pô, eu acho que já dá pra fazer. Pô, quem nunca, velho? Quem nunca? Ele vai assumir um clube que ainda não tá na Libertadores, que ainda não tá. O projeto dele de 2024 passa muito por esses 2 meses Tem que começar no agora. Flamengo. Então, assim, eu acho que foi ruim pra ele ter chamado essa responsa e mostrar que ele. Porque acaba sendo ele quis ser mais o homem da palavra e tal, e acabou, vai pagar pelas próprias palavras, vai morrer pela boca. Mas assim, pô, velho, você faz um plano de, pô, ano que vem nós vamos casar. Vamos casar, e aí você chega em outubro e fala, puta, velho, não vai dar. Vamos ter que deixar pro próximo. Pô, foi um plano que você fez pro ano seguinte inteiro. Só que você não sabia que a mulher era chata. Tipo isso. Pois é, tem coisas que acontecem que... E outra que eu acho que ele Mas você também... acha que ele perde idolatria? Eu acho que ele acaba pro torcedor, no geral, acho que o torcedor corintiano vai ficar na bronca com ele. Por assumir o Flamengo ou por ir esse Pelo- ano? Pelas Eu duas acho que ele vai coisas. usar o ir esse ano como desculpa. Mas eu acho que pra ir pro Flamengo, se ele fosse também em janeiro, também o torcedor não ia gostar. Eu acho que o torcedor vai ficar chateado vendo ele com outro... Porque o torcedor enxerga ele como. Enxergava até É. então como o salvador da pátria, né? É, mas não, ele não tem essa... Então, assim, eu acho que você tem todo o direito de mudar de ideia, cara. Eu acho que o cara que não muda de ideia na vida, ele tá fadado ao fracasso e morreu orgulhoso. E eu acho que o cara tem todo o direito de mudar de ideia. Agora, seja transparente, seja, ó, né? Não dê uma de Vitor Pereira. Não faça isso. Cara, eu gosto tanto do Tite que eu adorei ouvir você falar isso. Porque aí eu vou pensar de novo, eu vou tentar reconstruir. Você já meus fez vários pensamentos. planos que você mudou. Oh, muitos, Você já muitos. mudou. É que Pô, o vou Tite- parar. E aí, nação? Gostaram do vídeo? Isso aí, galera. Tá vendo que muita gente não gostou da contratação do Tite pelo Flamengo. Eles estão bolados, eles estão torcendo contra o sucesso do Tite pelo Mengão. Mas é isso aí, galera. Deixe seu like aí e deixe seus comentários. Até a próxima e um grande abraço a todos.